Amém? Glória a Deus. Vamos para a mensagem, igreja. Preparando-me para conquistar a parte 10. Josué, capítulo 10, versículos 7 e 8, diz a palavra do Senhor. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus de toda a glória, Deus de todo o poder, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo e verdadeiro, Pai de toda a verdade. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Te adoramos, Senhor, nesta hora em que nos prostramos para ouvir a Tua voz, para aprender com Teu Santo Espírito, Jesus, e crescer nesta graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito à nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos revelado, tudo que o Senhor tem nos mostrado, nos trazendo crescimento da Tua verdade, da Tua vontade, do Teu querer para a nossa vida. Estamos aqui para Te ouvir, portanto, fala-nos, Senhor, fala ao nosso espírito, fala ao nosso entendimento, que os nossos olhos sejam iluminados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que os olhos do conhecimento sejam abertos nesta noite pela Tua verdade, e que possamos, Senhor, nos preparar para conquistar, que sejamos todos aqui preparados para grandes conquistas, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, minha amada pastora, querida esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos pelo Senhor, amados de Deus, benditos do Senhor, ovelhas preciosas de Jesus Cristo nesta terra, aqueles que o Senhor chama pelo nome, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar. Família bendita do Senhor nesta terra. Amados, nós estamos aqui para fazer para o Senhor e não para nós mesmos. Estamos aqui para manifestar a glória de Deus através de nossa vida. E isso com toda a perfeição, com toda a excelência, com o melhor de nossa vida. Portanto, amados, não há nenhuma situação contrária que possa resistir a Deus. Não há nenhuma situação adversa na nossa vida que possa resistir ao poder de Deus. Então não há uma doença, não há uma discórdia, não há uma contenda, não há um desemprego, não há uma situação financeira difícil, não há nenhuma situação, não há nenhum lago do inferno, amados, que possa resistir àquele que está na tua vida, aquele que habita em você, que é o Todo-Poderoso. Nós temos aqui, por esta série de mensagens, sido preparados pelo Senhor para conquistar. O Senhor está nos ensinando a conquistar aquilo que Ele mesmo já conquistou por nós. É nosso por direito termos uma vida como Deus quer que nós tenhamos. Então, como nós temos aprendido, nós somos um povo que vive por fé. Deus nos deu esta fé maravilhosa, fé dom de Deus,
para que façamos uso dela. E como eu sempre digo, para a glória, lá na glória, para onde nós iremos, voltaremos, não tem necessidade de fé. Esta fé é para ser usada aqui. Amém? É neste tempo. E o Senhor quer que nós usemos. O Senhor quer que nós venhamos desfrutar dos seus benefícios através da fé. Amém, igreja? Deus quer que você tome posse de tudo quanto Ele na cruz do Calvário já conquistou a teu favor. Ok? Com isso você vai honrá-lo, com isso você vai mostrar maturidade e amor por Ele. Amém? Isso é honrar a Deus, é buscar conquistar aquilo que Ele quer para a tua vida. Tem muitas pessoas que dizem que é soberba, que é querer ser melhor que outros. Não. Pela fé, pela graça de Deus, é honrar o sacrifício de Jesus. Amém? Então nós devemos desejar o melhor. Diga isso, eu devo desejar o melhor. Diga, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós não fazemos pouco caso do que Ele fez na cruz por nós. Pelo contrário, nós queremos honrá-lo com o nosso viver, com a nossa vida dia após dia. Nós estamos aqui, por todas essas mensagens, traçando um paralelo com os nossos irmãos, os filhos de Israel, não é? E entendendo a caminhada daquele povo pelo deserto desde a saída do Egito. Nós vimos que o Egito é o tempo, não é? O período, o local do insuficiente. Quanto nós falamos aqui, não é? De ter uma vida de insuficiência. E entendemos que isso é o Egito, é o mundo, onde nós nada temos, onde tudo é ilusão. Nós somos escravos, nós somos presos. No mundo, a gente vive uma prisão. Nosso amado irmão Wilson disse isso aqui, outro dia, isso para mim. Ele falou, pastor, eu era preso, hoje eu sou livre. Foi mais ou menos isso que você disse, né, meu irmão Wilson? Para a glória do Senhor. Porque no mundo, nós somos escravizados. Nós não temos a visão da verdade, não enxergamos a verdade. Nós somos iludidos. Nós recebemos a mentira e achamos que aquilo é a verdade. Não é? Então o Egito é isso. Ele simboliza o mundo, onde nós somos escravos, estamos mortos pelo pecado. E já o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar para permanecermos nele, é um lugar para acamparmos e seguir viagem. Não é para nenhum filho de Deus morrer no deserto, amém? Glória a Deus por isso. Então o deserto é um lugar do apenas suficiente. Então Egito, menos que suficiente. Deserto, suficiente, né? Tanto que o maná caía todo dia o suficiente para que eles tivessem ali o alimento, né? O sustento, e continuassem a sua caminhada no deserto. Porém, o deserto nós entendemos que é um lugar de aprendizagem. O deserto muito nos ensina. O Senhor nos ensina muito no deserto. Então, é necessário, tá? Termos o deserto, passarmos pelo deserto na nossa vida, não é? Porque no deserto nós aprendemos a questão da carnalidade, a questão da murmuração, onde Deus trabalha nos seus filhos, não é? Nas áreas que são necessárias serem trabalhadas. Então, Egito, deserto, Jordão. Amém? Então, o Rio Jordão, ele simboliza o quê? As últimas dificuldades da nossa vida no deserto. Ouça e entenda isso.
as últimas necessidades, as últimas dificuldades da nossa vida no deserto. São as mais duras e mais graves antes de se chegar em Canaã. Então, a terra prometida, não é? Ela está logo ali, depois do Jordão. Mas, diante do Jordão é que nós vamos ter estas dificuldades mais duras na nossa vida, para podermos passar e começarmos a conquistar. Porque o nosso Deus, amados, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus, Ele não muda. Ele não mudou. O que mudaram foram os pactos. Talvez hoje você compreenda melhor isso. Teve muita gente que passou por aqui e não compreendeu isso. E talvez hoje você que permaneceu, você que ficou com os teus olhos iluminados, você talvez possa entender isso. Que o nosso Deus, Ele trabalha da mesma forma. Ele age da mesma forma. Mudaram os pactos, mas o Deus é o mesmo. Amém? O Deus que tirou o povo do Egito é o Deus que nos tirou do mundo. Amém? Que nos resgatou da escravidão e que agora nos colocou para caminhar com Ele. O Deus que fez coisas extraordinárias na vida do seu povo e também fará no nosso viver, igreja. Para que todos vejam que só Ele é Deus. Nós estamos aqui confessando o nome de Jesus como Senhor de senhores, como o único e soberano Deus. E amados, na história, todos viram que Deus era na vida do seu povo. Quem estava de fora testemunhou com os olhos o poder de Deus na vida daquele povo. Então assim será na minha e na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Aqueles que estão à nossa volta, amados, vão testemunhar com os seus olhos o que Deus está para fazer na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. O deserto, irmãos, ele tipifica a lei mosaica. Ouça isso. Sempre difícil, sempre pagando preço, sempre andando em círculo, sempre fazendo barganha com Deus, sempre na dúvida, sempre vivendo na carne. É ou não é? Então, logo, a graça de Deus é Canaã. Diz, pastor, mas a gente já está na graça já há 5 anos, e agora o senhor está falando que eu estou num deserto. Não estou falando que você está no deserto. Deus está mostrando que houve um Egito, um deserto, um Jordão e Canaã. Então, tem muitas pessoas que estão na graça, mas ainda com a mentalidade de lei. Estão entendendo? Tem muitas pessoas que já receberam esta graça maravilhosa, que é Canaã, onde tudo está consumado, está tudo pronto, onde Deus manifesta suas bênçãos por graça. Mas tem muitos cristãos ainda vivendo como se estivesse na lei. Estão entendendo? Então, em Canaã, irmãos, não pode haver o quê? Carnalidade. Toda e qualquer carnalidade é lei, é deserto. E isso emperra a vida de um cristão. Emperra as bênçãos que tem que ser manifestada em Canaã. Então nós devemos deixar, o que se passou no passado. Isso eu falo muito aqui e acredito que eu vou continuar falando até o Senhor me permitir aqui o fôlego de vida. Tudo que é passado tem que ficar no passado. Amém? E não ficar mais sofrendo por derrotas. Se teve derrota, se teve frustração, sabe, na vida, alguma coisa que trouxe tristeza, trouxe desânimo, trouxe ali a sensação de fracasso, amado, avance para o novo de Deus. Avance para o novo que Deus tem para a tua vida.
Deus tem sempre algo novo. Então não se limite a uma derrota, não se limite a uma frustração, não se limite a algo que já passou na sua vida. Amém? Glória a Deus. O Egito, o deserto já se foi. Na sua vida já se foi. Você está na graça de Deus. Você foi chamado para viver a graça de Deus. Um pacto de melhores e superiores promessas. Ok? Então Deus tem para nós uma terra de conquistas. Diga isso, uma terra de conquistas. Diga, uma terra que mana leite e mel. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer confessar algo? Está no telão, pastor? Tá? Confesse isso. Eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás. Amém. Amém. Vou falar algo aqui bem direto. Não importa o que o capeta tente te arrumar para te fazer tentar desistir. Dá um tapa na cara dele e continua. Dá um tapa na cara dele, do capeta. Não vai sair batendo em ninguém, não. Na cara do capeta. E prossegue. Amém? Porque nós sabemos, amado, que o diabo ele tenta nos fazer desistir. Dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas conquistas. Ok? Mas o Senhor, Ele nos ensina e nos prepara para as conquistas. Então, não é de qualquer forma que nós vamos conquistar. A glória de Deus vai ser manifestada nas nossas conquistas. Vamos para o número 1 no telão? Nós vamos falar agora da primeira batalha, a primeira conquista do povo em Canaã. Nós começamos a falar aqui de Jericó. Amém? E é o que nós vamos falar agora. A primeira batalha na terra prometida foi Jericó. Então nós não podemos jamais nos esquecer que para toda conquista, seja pequena ou seja grande, haverá luta. Então se for uma conquista pequena, será uma luta pequena. Se for uma conquista grande, será uma luta grande. Ok? Amém? Então, o que é de graça, meu irmão e minha irmã, sem nenhum esforço, é somente a salvação. E glória a Deus por isso, porque se dependesse de nós, não tinha salvação. Então glória a Deus que nós temos a salvação por meio daquele que nos amou primeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um presente de Deus para os seus filhos amados, a salvação. Então o povo de Deus teve que obedecer à voz de Deus. Houve um processo para que a vitória chegasse até eles. Nós falamos aqui, nós desenhamos aqui como foi a estratégia que Deus deu ao seu povo para que eles fossem para conquistar Jericó. Não é? Já havia lá os habitantes, eles estavam ali no lugar que não pertenciam a eles. Aquele lugar era do povo de Deus, lembre-se disso. Aquele lugar era do povo de Deus, e quem estava lá? Ímpio. Então o povo de Deus teve que ir lá tomar posse daquilo que era deles por direito. Então, nós temos que entender que enquanto nós recuamos e nós ficamos com medo, outros vão usufruir daquilo que já é nosso. Isso é muito sério, igreja. Nós precisamos nos despertar. É necessário nós despertarmos para aquilo que é nosso por direito. Porque se eu não despertar para isso, outro vai usufruir. E normalmente, amados, é um ímpio. Normalmente é um ímpio que está lá desfrutando daquilo que é meu. Então,
Josué, versículo 6, 17 e 19 diz: porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Olha a instrução de Deus para Josué. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então Raabe, ela foi protegida junto com a sua família, porque ela escondeu os mensageiros, os espias que Josué enviou a Jericó. Versículo 18: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Versículo 19 diz assim: porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então, isso foi a instrução de Deus para o povo, tá? Que quando tomassem a cidade, assim deveriam proceder. Cidade condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe. Então o resto, estão entendendo? O resto não tinha duas conversas. Amados, é aquilo que eu disse agora há pouco, não adianta. Se Deus está falando não, é não. Se Deus está dizendo não se mistura, não se mistura. Se Deus está falando não vai, não vai. A gente acaba fazendo coisas, sabe, achando que está tudo bem, que não tem problema, e Deus fala, viu, eu falei para você não se misturar. Entendeu, meu irmão Ricardo? Eu falei para você não fazer parte disso aí. Você está insistindo. Até quando você vai insistir no erro? E as coisas começam a acontecer. Nós vamos ver aqui pela palavra. Número 2. Número 2. Então, segunda batalha e a primeira derrota. Amado, o povo estava ali acostumado a ver tudo o que o Senhor fazia a favor deles. Amém? E eles foram para a segunda conquista, que era a cidade de Ai, onde eles poderiam ter saído vitoriosos também. Afinal de contas, Deus fez promessas a eles que entregaria os seus inimigos em suas mãos. Deus falou para Josué, não falou? Os inimigos não vão poder te resistir. Mas, amados, se tivesse tudo em obediência, entenda isso. Jericó, eles foram lá, estava tudo certinho. O que aconteceu? Deus deu Jericó nas mãos deles. Teve a vitória por completo. Foram para a segunda batalha, para a segunda conquista, a cidade de Ai. Josué 7, versículos 1 a 12. Vamos ler. Prevaricaram os... Olha como é que já começou. Começou mal. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Aquilo que Deus tinha mandado, sabe, não pegar. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Ah lá, desobedeceu. Na primeira conquista, que estava indo tudo muito bem, desobedeceu ao Senhor. Tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Não foi contra Acã, foi contra os filhos de Israel. Olha como é que um paga. Todos pagam por um. Todos pagam por um, amados. E isso é Bíblia. O pastor não está inventando nada.
Não, porque eu tenho a minha vida com o Senhor. Mas se nós fomos inseridos num povo, nós temos responsabilidades para com o povo. Eu não posso fazer o meu irmão tropeçar, diz o apóstolo Paulo. E como que eu faço um irmão meu tropeçar? Pecando. Se eu pecar, o povo tropeça. Estão entendendo? Amém? Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Olha a vergonha. Tiveram que correr. Tiveram que fugir do inimigo. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Perderam. Morreram. Foram destruídos. Aqueles que Deus tinha dito que eles iam vencer. Estão entendendo, igreja? Aqueles os quais o Senhor havia dito que a vitória seria deles, perderam, morreram na batalha. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Aí já começa também a questão da murmuração, né? Fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares às mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Não adianta agora querer achar justificativa. Não adianta agora querer achar uma desculpa. E não adianta agora querer colocar a culpa em mim. Porque não me obedeceram. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. E dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Amado, se tiver pecado, Deus não é conosco. Se tiver vida de erro, Deus não é conosco. Deus estava mostrando ao seu povo que aquilo que ele dizia era para ser obedecido. E não podia se brincar com aquilo. E o povo brincou. Estão entendendo? O povo brincou com aquilo que Deus estava ensinando. Então Deus mostrou ao seu povo que enquanto eles continuassem no erro, que enquanto tivesse lá no meio do arraial coisa roubada, que era aquilo que Deus tinha dito para não pegar, não iria ter conquistas.
Pelo contrário, só derrota. Só derrota. Então o pecado, igreja, ouça, sempre impediu bênçãos na vida do povo de Deus. E sempre vai impedir. Isso é sério. Não é algo para matar uma alma, matar uma vida que está caminhando com Jesus. Ouça bem. Isso é algo para alimentar uma alma que está caminhando com Jesus. É uma palavra que vem para nos fortalecer e nos dar entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Porque o nosso Deus não é aquele que nos condena, mas o nosso Deus é aquele que diz que se na nossa vida há algo que precisa ser arrumado, tem que ser arrumado. Então que nós hoje possamos lançar fora tudo o que o Senhor diz que é mal na nossa vida. Amém, igreja? Para quê? Para que nós possamos prosperar em tudo. Deus quer ver a nossa prosperidade. Deus quer ver a igreja prosperando. Amém? Deus quer ver a igreja cada vez mais e mais gloriosa. E para isso, toda carnalidade tem que ser despojada, todo erro tem que ser lançado fora, todo pecado tem que ser colocado fora, e a santidade de Jesus tem que reinar na nossa vida. Amém, igreja? Josué 7:13-26 diz assim: Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, ele, a sua família, sua casa, tudo, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Olha, amados, o que é não obedecer à voz do Senhor? É muito sério. Amém, igreja? Então, assim, por que eu quero aqui dar uma ênfase nessa mensagem, nessa pregação? Porque o Senhor quer que nós avancemos conquistando e não tendo derrotas. Então, é muito importante nós termos este entendimento todos os dias da nossa vida. Não só uma vez ou outra que Deus vem com a palavra para nos alertar disso. Então isso deve ser um compromisso de vida, meu e seu. Um compromisso do cuidado que nós temos que ter com a nossa vida mediante as coisas que Deus manda. Porque se é algo que Deus manda, amado, é para ser obedecido, não pode ser do meu jeito. Porque infelizmente há muitas pessoas que querem fazer a seu modo, do seu jeito, e isso não é o jeito de Deus. E aí, o que acontece? Perdem na vida, não prosperam, não evoluem, não conquistam, e ainda às vezes, amados, acaba prejudicando pessoas que estão à sua volta. Estão entendendo? Estão entendendo a seriedade disso? Não, a minha vida é minha, eu que vivo, a minha vida com Deus. Não é. Nós que estamos aqui, plantados aqui neste ministério, igreja, ouça, não é assim. Nós temos responsabilidades, a começar com Deus, depois com a minha vida e depois com a vida do meu irmão. Amém? Então, olha, versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar
a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Amado, ouça, eleito de Deus, escolhido de Deus para herdar a terra prometida, para conquistar a terra prometida. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Deus não aceita desobediência. Amém? Deus não aceita pecado. Deus não aceita erro. Deus não aceita. Então, para nós termos uma vida bem-sucedida com Deus, nós temos que aprender a obedecer incondicionalmente. Amém? Número 3. Segunda batalha contra Ai. Vitória e conquista. Josué 8, 1-14. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Na primeira vez não. Na primeira vez tinha pecado. Na primeira vez tinha erro. Na primeira vez tinha um abençoado lá que não estava em obediência e fez todos serem derrotados. Mas na segunda vez o Senhor disse: não temas, não te atemorizes. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes, e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles.
Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vou-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Amados, quando se obedece, quando se agrada a Deus, a vitória é certa. Amém? Deus dá a estratégia exata de vitória. Deus, Ele nos conduz sempre em triunfo. Mas eu não posso pensar de forma alguma, amados, a Bíblia diz: não vos enganeis. Eu não posso me enganar a mim mesmo. Como, pastor? Estar no erro, cometer um pecado, não me arrepender, não deixar o pecado, não deixar de praticar isso que é mal, e dizer que Deus está me conduzindo em triunfo. Não posso. Se eu estou com a minha carnalidade, sabe, assoberbada, eu tenho que tomar jeito. Eu tenho que, sabe, Senhor, eu estou vendo aqui que tem coisa errada, eu vou consertar. Senhor, me perdoa. Amados, eu vou pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade do Espírito Santo, com temor e tremor, eu vou dizer algo aqui. Pelo que nós temos conhecido no nosso Deus. Se esse abençoado aqui, se esse Acã, tivesse por conta própria se arrependido diante de Deus, tivesse ido a Josué e dito: eu pequei, o Senhor iria retirar o decreto sobre ele. Mas não foi assim. Ele foi descoberto, ou seja, a desobediência foi descoberta, não revelada por ele mesmo. Porque o nosso Deus, o que ele é? Perdoador. Nosso Deus é longânimo. Ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Nós estamos vendo aqui que nosso Deus se ira. Então, amados, quando se obedece, não tem como perder. Amém? Josué 8, 18 a 29. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender a ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia,
voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Deus havia permitido eles pegarem. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Toda vez que o povo abandonava o pecado, o Senhor dava vitória. O Senhor abençoava. Amados, quando não, eles foram humilhados. Quando não abandonavam o pecado, quando não abandonavam a desobediência ao Senhor, eles eram derrotados. Então Deus nos ensina que Ele é justo sempre. Amém? Nós só alcançaremos algo diante de Deus se formos fiéis a Ele. Não houve e nunca haverá outro caminho para as conquistas dadas por Deus. Eu disse aqui hoje, me arrependi de ter me envolvido com pessoas que estavam maquinando a mentira. Eu não sabia. Quando soube, já era tarde, mas não era para eu estar lá. A verdade é essa, não era para eu estar lá. 4. A derrota de Israel em Ai. Um exemplo importante para nós. Nós aprendemos que o pecado de um filho de Deus custou a derrota, a vergonha, a morte de muitos. E trouxe o quê? A inquietação ao povo de Deus. Trouxe falta de paz ao povo de Deus. Então Deus, igreja, não fará vistas grossas para os nossos deslizes na carne. Ele é amor, mas também é justiça. Amém? Vamos lá. A importância da obediência. Olha o que diz 1 de João 3, 3 a 10. Sabe, amados, tem muitas pessoas que fazem coisas pensando ser normais diante de Deus. Tem pessoas que, vivem de um modo que pensam que diante de Deus estão sendo está sendo normal. E nós precisamos entender que com Deus a porta é estreita. Amém? A porta é estreita, não é larga. Olha o que diz a palavra: a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Aquele que tem a esperança em Cristo se purifica. Então aquele que espera em Jesus, e que ama Jesus, amado, ele se purifica. Então ele não tem uma vida mais libertina.
Sabe, eu tive tantos embates aqui, amados, com pessoas que passaram por aqui, que quando eu falava às vezes de uma latinha de cerveja, a pessoa queria me juntar para o pescoço. Jesus é santo. Jesus é santo, irmão. Então ele é puro. E a pessoa quer, sabe, achar justificativa para continuar tomando a cerveja dela. Não, mas é lei aqui? Não, não é lei, mas o nosso Deus é puro e é santo. Então assim, olha o versículo 4 que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a pessoa está lá fumando o seu cigarro e ela está dizendo assim: eu estou fazendo mal para mim mesmo. Já ouviram isso? Amado, se ela está dizendo que ela ama Jesus, se ela está dizendo que ela quer viver para Cristo, ela está em pecado. Por quê? Porque o corpo dela não é mais dela. É templo do Espírito Santo. E todo aquele que profana o templo do Espírito Santo, ele peca contra Deus. Estão entendendo? Então, a pessoa ser dominada por uma cerveja, ser dominada por um cigarro, ser dominada por, sei lá, qualquer outro tipo de droga, ela está em pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, a palavra é bem clara e não há meio termo com Deus. Amém? Segundo, vamos aqui continuar. O perigo do pecado oculto. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então diga para o teu irmão: nós vamos prestar contas. Diz mais para o teu irmão: nós vamos prestar contas de tudo. Amém? Amém, igreja? Efésios 5, 11 a 13 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Tem coisa errada? Tem mentira? Tem, sabe, maquinação? Reprova e sai fora. Reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Glória a Deus por isso. Então, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem pecado em oculto, amado, traga para a luz. Quem é a luz, pastor? É Jesus. Ele é
é quem pode limpar isso aí da sua vida. Amém? E Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. 5. Consequências do pecado oculto. Primeiro, o pecado escondido atormenta a consciência. Amados, o Espírito Santo habita em nós. E se tem alguma coisa que está errado na nossa vida, não tem como ter paz. Tem? Não tem. Então tem que trazer logo para a luz para ser resolvido. Segundo, o pecado escondido, ele traz consequências terríveis para a vida daquele que está praticando e para a vida daqueles que estão à sua volta. 3. O pecado escondido faz guerra contra a alma. Hebreus 12:17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui nós sabemos que Esaú, ele vendeu a sua bênção, não é? Se arrependeu depois, mas não teve o perdão para ele. Número 6. Como lidar com pecados escondidos? Primeiro, o Filho de Deus tem que parar de se enganar e reconhecer o seu pecado. Amém? Amém. Provérbios 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a verdade de Deus, até a sua oração será abominável. Olha o que a palavra diz. Segundo, é necessário arrepender-se. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados, quantas pessoas eu conheço, sabe, que a pessoa tem de tudo, mas tem de tudo, assim, ela é farta em tudo na vida, e ela olha para mim e diz assim: eu não sou feliz. A pessoa fala declarado: eu não sou feliz. Sabe por quê? Porque encobre as transgressões. E ela jamais prosperará. Ou seja, ela pode ter o que for aqui nessa vida de coisa material, mas ela nunca vai ser próspera com Deus. Ela nunca vai ter prosperidade com Jesus. Porque aquele que é próspero com Jesus tem paz, tem alegria, tem abundância de vida. Pode não ter nada aqui nessa terra, mas ele tem tudo, que é o maior tesouro, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro, igreja, é preciso pedir perdão para Deus. Se tem coisa escondida, tem que lançar aos pés do Senhor e pedir perdão. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto, se não conseguir vencer o pecado sozinho, deve-se procurar a ajuda de alguém. A gente não pode ter vergonha. Se tem coisas que estão sendo mais fortes que nós e está nos levando para o buraco, a gente não pode ter vergonha de buscar ajuda. A gente tem que ter vergonha de manter isso na nossa vida. A coisa é errada. Isso nós devemos ter vergonha. Amém? Mesmo depois de ser perdoado pelos pecados, uma pessoa ainda pode sofrer as consequências do erro. Vamos entender isso, tá? O rei Davi, ele pecou contra Deus. No seu deslize, ele adulterou, tá? E por causa deste desejo da carne dele, ele bolou um plano onde o marido daquela mulher foi morto. E depois ele se arrependeu, e mesmo assim, tendo se arrependido, o filho que foi concebido no pecado com essa mulher
o Senhor retirou de Davi. O Senhor levou. E depois disso, ele perdeu mais 3 filhos. Então assim, um erro que ele cometeu e se arrependeu. E veio a colheita. Por causa daquele erro. Por causa daquele pecado. Então hoje, né, nos dias atuais, quantas pessoas que fumaram durante muito tempo e pararam de fumar? E mesmo assim, amados, morreram por causa de enfisema pulmonar. Quantos que beberam e não bebem mais, que sofreram com problemas no fígado? Em alguns casos, só são descobertos o adultério mediante uma gravidez. Mesmo que se arrependeram antes, todo plantio tem a sua colheita. Amém? 6, dominando o pecado. A igreja está entendendo? Amém? Está claro para a igreja? Romanos 6, 12 a 14 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim a graça. Igreja, ou deixamos Deus reinar em nós pela obediência à palavra, ou reinará em nós o diabo pela desobediência segundo a carne. A escolha aqui é nossa. Deus nos dá a escolha. Então, ou Deus reina na nossa vida através da obediência à palavra, porque tem muitos que dizem aí que Deus reina sobre eles, mas eles não obedecem uma vírgula da palavra de Deus. Ou seja, não é Deus que está reinando sobre eles, é o diabo. Amém? Então que isso fique bem claro para mim e para você. Hebreus 2,18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Somente em Cristo nós somos muito mais que vencedores em todas as coisas. Somente em Cristo. Então que nós venhamos fazer a diferença pelo bom testemunho, pela santidade a Deus, pelo compromisso verdadeiro com Deus. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor.